Olá, boa tarde. Sexta-feira, dia 17 de julho, Jundiaí e Laranjal Paulista estão entre as 7 cidades do estado envolvidas na investigação de carteiras de habilitação irregulares. O Manchetes Noticidade destaca também. Depois da descoberta de falsa médica, a polícia prende outros profissionais sem registro médico que atuavam nas cidades de São Roque, Mairinque e Alumínio. Saúde. Tosse pode significar problemas respiratórios. Período de diversão para as crianças, férias escolares aumentam o faturamento de empresas e profissionais. Depois da descoberta da falsa médica, a Polícia Civil prendeu outros profissionais sem registro médico que atuavam nas cidades de São Roque, Mairinque e Alumínio. Sobre as novidades e a linha de investigação deste caso, nós vamos falar ao vivo por telefone com o Jota Abreu, que está em Mairinque. Boa tarde, Jota. Boa tarde, Fernando. Boa tarde a quem acompanha o Manchetes Noticidade. A Polícia Civil já constatou que existe ainda um quarto médico falso que atuava nas 3 cidades. Ele ainda não foi identificado, a polícia sabe apenas o nome que ele utilizava, mas esse nome também ainda não foi divulgado. Nós acompanhamos hoje quase 30 policiais que estiveram no pronto atendimento de Alumínio e depois vieram para Mairinque, também no pronto atendimento e ainda no Departamento de Saúde e no Departamento Jurídico da Prefeitura de Mairinque. As buscas nesses locais foram por documentos dos plantões, fichas de atendimento, prontuários e escala de médicos envolvidos no caso. E uma outra situação importante: a verificação de mortes que podem ter acontecido por conta do atendimento desses falsos profissionais. O que a polícia já sabe também é que existem pelo menos 5 atestados de óbitos que foram assinados pelos falsos médicos. Houve apreensões hoje também de documentos em São Roque, na Santa Casa da cidade, e ainda na sede da empresa terceirizada, a Inova, que contratou estes falsos médicos. Inclusive 2 pessoas ligadas à empresa foram conduzidas aqui para a delegacia de Mairinque, ouvidas e liberadas. Mais informações às 7h20 da noite no Noticidade com Simone Marqueto. Jota Abreu de Mairinque para o Manchetes Noticidade. Obrigado aí, Jota Abreu, pelas informações. Pois é, nós entramos em contato com as prefeituras das cidades onde os 2 médicos irregulares e a falsa médica atendiam. Por meio de nota, a assessoria de imprensa de Alumínio nos disse que, por orientação da delegada responsável pelo inquérito, não podem passar quaisquer informação sobre o caso enquanto estiver na fase de investigação. Já a Prefeitura de Mairinque nos disse por meio de nota que tem conhecimento apenas da falsa médica que atuava na cidade. A empresa de prestação de serviços na área médica que fazia as contratações, por meio de nota, disse que sempre se baseou na apresentação dos documentos pessoais e do registro do profissional no Conselho Regional de Medicina, o CRM. Uma vez ativo, o registro e os documentos entregues, o profissional é destinado às unidades onde há a prestação de serviços da empresa. Agora, com a disponibilização pelo CREMESP das fotos dos profissionais em site, a fiscalização vai ficar mais efetiva. Um homem de 25 anos foi preso suspeito de estuprar um menino de 6 anos na zona norte de Sorocaba. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito era auxiliar da babá da criança. Ele teria aproveitado momentos de distração da funcionária para cometer o abuso. O menino passou por exames no Instituto Médico Legal que comprovaram o estupro. O suspeito foi preso em Piedade, onde estava escondido desde que o caso foi descoberto. Agora, ele permanece detido no presídio de Pilar do Sul. Presta atenção nessa história. Foram soltos os 3 detidos na quarta-feira pela Polícia Civil de Sorocaba, os suspeitos de sequestrarem a mulher do mandante do crime. A promotoria de Itu entende que não houve crime porque a vítima não foi executada. Na semana passada, a jovem foi rendida por vários homens em um bairro da cidade e levada a um matagal, próximo a Indaiatuba. Um dos suspeitos que tomava conta do cativeiro se arrependeu e disse à vítima que o marido dela havia planejado o sequestro. Em seguida, olha só, o rapaz chamou um táxi para levar a mulher até a casa da família. Vai entender, hein?
4 jovens, 2 de 18 e 2 menores de 15 e 16 anos, foram detidos suspeitos por furto a um sítio no bairro Mato Dentro, em Jundiaí. De acordo com a Guarda Municipal, o grupo foi encontrado em um matagal, próximo ao local, com os objetos levados na ação. Os maiores de idade foram levados ao Centro de Triagem de Campo Limpo Paulista. Já os menores foram liberados aos pais e estão à disposição da Vara da Infância e Juventude. A Polícia Militar Rodoviária prendeu nesta quinta-feira um homem suspeito de contrabando de cigarros na rodovia Castelo Branco, no quilômetro 58, em São Roque. De acordo com a corporação, no carro do suspeito foram localizados 2.100 maços do produto. Ainda segundo a Polícia Militar Rodoviária, o suspeito disse que trazia a mercadoria do Paraguai. O caso foi apresentado na Polícia Federal na capital paulista. Um homem foi preso e 2 menores apreendidos pela Polícia Militar suspeitos por tráfico de drogas agora há pouco, no Jardim Itapemirim, em Sorocaba. Com os suspeitos foram encontrados 5 tijolos de maconha, 22 porções da mesma droga, 27 porções de cocaína, além de 2 rádios comunicadores e dinheiro. E a gente reforça a nossa campanha. A TV Sorocaba SBT é contra as drogas. Elas trazem consequências. Jundiaí e Laranjal Paulista estão entre as 7 cidades do estado envolvidas na investigação de carteiras nacionais, ou melhor, carteiras nacional de habilitação irregulares. O Detran bloqueou aproximadamente 5.000 documentos que teriam sido fraudados. Segundo as informações, os cidadãos pagavam de R$ 2 a R$ 6.000 para obter a CNH. 12 funcionários são suspeitos de envolvimento no esquema e podem responder a processo administrativo se comprovada a fraude, e também a exoneração de cargo pode acontecer. As carteiras investigadas foram bloqueadas e os cidadãos estão sendo convocados para prestar esclarecimentos. Todos os envolvidos vão poder responder por crimes de corrupção ativa ou passiva com penas de prisão de 2 a 12 anos, além do pagamento de multa. E ainda falando sobre Jundiaí, você vai ver agora mais uma denúncia contra um médico da cidade, conhecido por fazer as primeiras cirurgias em transexuais no país. Com exclusividade, a equipe do SBT falou com o Dr. Jalma Jurado, que está proibido de operar após suspeitas de mortes e mutilações de pacientes. Prazer, doutor, tudo bem? Ele já foi um dos nomes mais importantes da cirurgia de readequação sexual. Professor de medicina há 54 anos e trabalhei como médico cirurgião durante muito tempo e depois me dediquei também à cirurgia urogenital. Nestes anos todos, contabiliza mais de 1.000 operações. Pelo menos 95% dos meus operados estão bem felizes, muitos casados. O médico está proibido de realizar as cirurgias, mas continua atuando. Logo na primeira consulta, ele já diz que a paciente pode fazer a cirurgia, ali mesmo, na clínica. A reportagem exibida ontem revelou o esquema criminoso. Eu não posso mais, porque eu fiz um acordo com o Conselho de Medicina. Eles pediram para não operar, porque às vezes eles vão reclamar, o direito humano. Você tem que fazer um documento que você já veio operado da Europa. A gente gravou o senhor numa microcâmera oferecendo uma cirurgia por R$35 mil para uma transexual, dizendo que seria aqui. O senhor se lembra disso? Muito no passado, mas não coisas depois do Conselho de Medicina. Foi semana passada. Não. Oferecendo aqui não tem isso. Mas Jalma também comete outro crime. Por telefone, a secretária dele oferece meios para burlar o processo obrigatório de avaliação do paciente. As consultas eu até tenho valor aqui. Quanto que custa cada consulta? A doutora Miriam é a psicóloga. A consulta é 180 e o laudo é 180. Aí você vai passar com a endócrino. A doutora Beatriz está em torno de uns R$1.000 a consulta e o laudo. Na consulta, acompanhada por nossa produtora, Jalma confirma a venda de laudos falsos. Dá para fazer tudo aqui.
E a paciente sai com os valores anotados no papel timbrado da clínica. Não, de jeito nenhum. Isso é um assunto de outros profissionais. Quem atesta de qualquer modo em um documento fato falso responde por um crime. Durante a entrevista, um detalhe chamou a atenção: as mãos trêmulas do médico. Durante as investigações, o Conselho Regional de Medicina pediu exames que comprovem que Djalma Jurado ainda tem capacidade de operar devido à idade avançada. A Vigilância Sanitária também constatou uma série de irregularidades na clínica. Uma sindicância do CRM concluiu que o médico foi imprudente e negligente ao operar na clínica e por descumprir a portaria que exige laudos de uma equipe multidisciplinar. O Conselho informou que ainda não há condenação definitiva. Essas pessoas que te acusam de erros médicos estão enganadas? Não estão enganadas, são interessadas em uma coisa que você já sabe o que é. Não, não sei. Sabe, sim. Não sei o que é. Interessadas em dinheiro. Olha só, a Prefeitura de Tatuí convocou a imprensa hoje para falar sobre alterações que vão ser feitas na gestão da Santa Casa da cidade. E quem nos passa as informações por telefone é o Pedro Torres. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Fernando, e a todos que acompanham Manchetes Noticidade. A coletiva convocada pelo prefeito da cidade, José Manuel Correia Coelho, anunciou, ao lado da diretoria da Santa Casa, o novo grupo que administrará o único hospital público da cidade, ao lado da atual provedoria. A São Bento Saúde, que tem tradição na gestão de hospitais em Santos, Aparecida do Norte e Bragança Paulista, e assume a administração da Santa Casa em uma de suas maiores crises financeiras. Com dívidas estimadas em 18 milhões de reais, o hospital sofre com falta de médicos e até de medicamentos, obrigando apenas a atender casos de urgência e emergência, mesmo com repasse adiantado no valor de R$ 563 mil por parte da Prefeitura, referente aos procedimentos de julho, e o total de 20 milhões de reais recebidos em 2015, a Santa Casa de Tatuí não consegue o equilíbrio entre o que recebe e o que gasta. Pedro Torres, direto de Tatuí, para o Manchetes Noticidade. E mais informações desta coletiva você confere hoje à noite às 7h20 no Noticidade. Olha, uma pessoa ficou gravemente ferida após um acidente que envolveu um carro e um ônibus na manhã de hoje, na Avenida Ipanema, em Sorocaba. As imagens mostram o momento do resgate da vítima que ficou presa às ferragens. 9 homens do Corpo de Bombeiros tiveram de serrar parte do carro que ficou no chão da avenida. Segundo testemunhas, um dos veículos teria avançado o sinal vermelho no cruzamento da rua Adolfo Frederico Schleifer. A via ficou interditada por cerca de 1h30 e já foi liberada. O motorista do carro foi socorrido ao hospital regional com fraturas e hemorragia. Ninguém do ônibus ficou ferido.